A ascensão de Nimrod, o caçador de deuses, o filho do dilúvio. Depois do grande dilúvio que purificou a terra, quando as águas recuaram e a arca de Noé repousou sobre os montes de Ararat, um novo mundo emergiu. Mas a humanidade, mesmo tendo sido salva, ainda carregava a semente da ambição. É nesse mundo novo que nasce Nimrod, neto de Cão, bisneto de Noé. Seu nome, em hebraico, carrega um peso, rebelde ou aquele que se rebelou. Desde cedo, Nimrod demonstrava uma força incomum, não só física, mas também de liderança. Não era apenas um guerreiro, era um conquistador de corações e mentes. Mas havia algo mais em Nimrod, um desejo ardente, quase sobrenatural, de se elevar acima dos outros homens, e talvez até acima de Deus. O primeiro império da história. Diferente dos patriarcas que vagavam com seus rebanhos, Nimrod sonhava com cidades. Ele fundou as primeiras metrópoles da história: Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar, atual Iraque. Esses nomes, que hoje soam esquecidos, foram os primeiros batimentos do coração urbano da humanidade. Mas essas cidades não eram apenas moradas. Eram fortalezas. Eram centros de poder. Nimrod organizou o primeiro império da história. A primeira monarquia totalitária, onde ele era rei, senhor e, para muitos, um deus. Ele era chamado de poderoso caçador diante do Senhor. Mas não caçava apenas animais. Ele caçava homens. Caçava almas. A torre contra o céu. A obra mais ambiciosa de Nimrod, porém, ainda estava por vir. Na planície de Sinar, ele concebeu um projeto que mudaria para sempre a trajetória humana. A Torre de Babel. Subiremos até os céus, dizia ele. Erguerei um trono acima das estrelas. Farei meu nome eterno. Era mais do que engenharia. Era rebelião espiritual. Um desafio direto ao Criador. A torre não era apenas um edifício. Era um símbolo da autossuficiência humana, uma tentativa de romper os limites impostos por Deus. Alguns estudiosos dizem que a torre era um zigurate, um templo pagão que servia de portal entre o céu e a terra, uma escada para os deuses, ou para se tornar um. Mas Deus viu e interveio. Desçamos e confundamos a sua linguagem, decretou o Altíssimo. E como um raio cortando os céus, as línguas foram divididas. A unidade da humanidade foi quebrada. Os construtores se dispersaram. A torre ficou inacabada, como um monumento à arrogância. E Babel tornou-se sinônimo de confusão. O homem que se tornou um mito. Após a queda da torre, Nimrod desaparece das escrituras, mas seu nome ecoou em mitos, lendas e cultos ancestrais. Na Mesopotâmia, ele é associado a Gilgame, o rei que buscava a imortalidade. Na Babilônia, é visto como o deus Marduk, o campeão dos homens contra os antigos deuses. Na tradição judaica, ele é lembrado como um tirano, talvez o primeiro anticristo da história. No ocultismo, é mencionado como o arquétipo da rebelião iluminada. E em algumas tradições cristãs, é visto como o precursor do Império da Besta, o que une todos sob um só governo, um eco de Babel. O espírito de Nimrod. Hoje, os impérios caíram, as torres ruíram, mas o espírito de Nimrod, esse ainda vive. Toda vez que um homem tenta substituir Deus, toda vez que a humanidade constrói um Babel moderno, toda vez que a verdade é confundida pelas vozes de mil línguas, é Nimrod quem sussurra dos ecos antigos da história, porque sua história não é apenas sobre um homem. É um aviso eterno sobre o orgulho, a ambição e o desejo de dominar o céu. O império sombrio e o legado da rebelião. A herança do mal. O sangue de Caim corre em suas veias. A linhagem de Nimrod remonta a Cão, filho amaldiçoado de Noé. Cão foi o pai de Cuxi, e Cuxi gerou Nimrod. Mas os antigos rabinos viam essa genealogia com olhos carregados de temor. Para eles, Nimrod não era apenas um homem.
era o herdeiro espiritual da rebelião de Caim. Caim, o primeiro assassino. Caim, que levantou a mão contra seu próprio irmão. O espírito de rebelião contra Deus renasceu em Nimrod com uma força 1000 vezes maior. Ele não apenas desafiaria Deus, tentaria substituí-lo. O primeiro anticristo, o homem que quis ser Deus. Em todas as mitologias antigas, há uma figura que carrega os traços de Nimrod, um homem que tenta unir o mundo sob um só governo, uma só língua, uma só religião. Seu sonho era a globalização total, mas com ele no topo, um Deus entronizado entre os homens. A Torre de Babel era mais do que um monumento. Era um altar, um portal entre mundos. E segundo algumas tradições apócrifas, Nimrod consultava as estrelas, os espíritos e os deuses antigos. Ele teria mergulhado nos mistérios ocultos dos Nefilins, os gigantes da era pré-diluviana. Alguns dizem até que tentou ressuscitar seus espíritos para governar ao seu lado. Imagine-o, um rei sacerdote, coberto de peles negras e coroado com chifres dourados, cercado de feiticeiros, sacrificando homens em altares de fogo para manter seu poder. A máquina de Babel. Tecnologia antiga ou magia perdida? Há estudiosos modernos, teóricos da conspiração, arqueólogos alternativos, teólogos místicos, que acreditam que Babel não foi apenas uma torre. Foi uma máquina, um artefato capaz de atravessar dimensões, um acelerador de comunicação divina, ou até mesmo uma arma contra o céu. Segundo essas teorias, Nimrod não queria apenas construir alto. Ele queria romper o véu, atingir o Éden perdido por meios artificiais, talvez até chegar ao trono de Deus com as próprias mãos. O próprio céu tremeu diante da audácia de sua ambição. O fim de um titã, mas não de sua influência. A Bíblia cala sobre o fim de Nimrod. Nenhum túmulo, nenhum relato de morte. Apenas silêncio. Mas em outras tradições, ele foi destruído por Deus de forma sobrenatural, ou morto por Sem, filho de Noé, em um ato de justiça divina. Seus pedaços foram espalhados por várias cidades como um aviso contra a tirania. No entanto, sua esposa, Semíramis, uma rainha sacerdotisa de beleza mortal, não deixou seu nome morrer. Segundo algumas versões, ela declarou que Nimrod havia ascendido aos céus e se tornado Deus Sol. E o culto a Nimrod nasceu, o Deus Rei que morre e ressuscita, o arquétipo que influenciaria Tammuz, Osíris, Baal, e até figuras modernas de adoração política ou midiática. A pergunta é: será estamos vivendo a nova Babel? Pense bem. Um mundo que busca se unir sob uma língua só. Uma cultura global. Uma tecnologia que conecta todos. Uma governança centralizada. Estamos repetindo Babel. E muitos acreditam que o espírito de Nimrod está vivo, atuando, inspirando líderes mundiais, ideologias e impérios invisíveis. Onde há controle total, onde há adoração à ciência como divindade, onde há promessas de imortalidade artificial. Há ecos da voz de Nimrod. A voz da rebelião ainda sussurra: subirei aos céus, estabelecerei meu trono acima das estrelas, serei como o Altíssimo. Isaías 14, 13 e 14. Essas não foram apenas palavras de Lúcifer. Foram também um sussurro no coração de Nimrod. E talvez seja também o que ressoa em corações modernos que desejam controlar, dominar e se tornarem deuses. Essa é a história de Nimrod. Se você gostou dessa história, deixa seu like. Compartilhe com mais pessoas esse vídeo. Comente o que achou dessa história. Agora vamos fazer uma oração. Senhor dos exércitos, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, nós nos curvamos diante de Ti. Hoje, Pai Eterno, relembramos a história de Nimrod, aquele que ousou se levantar contra o Teu trono. Relembramos a torre de orgulho, a cidade da arrogância, a língua confundida, e reconhecemos, com temor e tremor, que o mesmo espírito de rebelião ainda ronda os corações dos homens. Senhor, se em mim houver qualquer traço do espírito de Nimrod, se houver ambição sem propósito, se houver desejo de glória pessoal acima da Tua, se houver busca por poder, controle ou autoexaltação, eu renuncio agora, em nome de Jesus. Pai, quebra em mim a torre da vaidade. Destrói os altares erguidos ao meu ego. Confunde as línguas que falam mentira dentro da minha alma.
e edifica em mim o teu reino, eterno, santo e humilde. Em nome de Jesus Cristo, aquele que se humilhou até a morte. Rejeito o caminho de Nimrod, o falso Deus entre os homens. Rejeito todo espírito de confusão, dominação, controle e idolatria. Clamo para que o teu Espírito Santo reine soberano na minha mente e no meu coração. Senhor, levanta em mim o espírito de obediência, como o de Abraão, que preferiu teu chamado à fama das cidades. Levanta em mim o espírito de sabedoria, como o de Daniel, que permaneceu íntegro mesmo entre os impérios dos homens. Levanta em mim o espírito de verdade, como o de Cristo, o Verbo eterno que venceu a serpente da antiga torre. Que Babel nunca mais se erga em mim. Que somente o teu reino permaneça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.